E aí, tudo bem? Você está no canal Sonho de Aluguel, eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou falar para você a Liga das Nações, que não tem nada a ver com futebol. A Liga das Nações a qual eu me refiro também foi conhecida, também ainda é conhecida como a Sociedade das Nações. E esse tema ele é bastante relevante porque ele tem a ver com o papel que a Alemanha acabou politicamente adotando e que acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Então, antes de mais nada, já peço para você amassar o dedo no like, também se inscrever no canal Sonho de Aluguel e usar o espaço de comentários caso você tenha alguma coisa a acrescentar. Foi a Liga das Nações. A Liga das Nações foi a primeira organização intergovernamental no mundo e foi criada em 1919 e ela se autodissolveu em 1946. Ou seja, foi criada em 1919 depois do término da Primeira Guerra Mundial. As lideranças políticas mundiais entenderam que era bom que tivesse uma organização que fosse intergovernamental e que, portanto, tentasse ter uma visão a mais neutra possível para colocar panos quentes sempre que houvesse alguma possibilidade de ter algum tipo de problema que gerasse a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, basicamente, ela nasce junto com o Tratado de Versalhes. E como eu já falei no vídeo onde eu comentei sobre o papel da ONU, que o Tratado de Versalhes ele foi feito para não ajudar a Alemanha. Sendo assim, a Liga das Nações também não era algo aonde a Alemanha poderia sentar para conversar ou ser questionada das decisões que viessem a ser tomadas. Tanto que o Tratado de Versalhes ele tirou da Alemanha a posse que ela tinha sobre países na África. E esses países que a Alemanha tinha como suas colônias acabaram sendo divididos entre França e Inglaterra. Para você ter uma ideia, o Brasil participou da Liga das Nações. Naquela época, o presidente do Brasil era Arthur Bernardes, que por sua vez vetou a entrada da Alemanha na Liga das Nações, cuja a própria Alemanha veio acabar a isolar o governo brasileiro na Liga das Nações, de forma que o governo brasileiro não foi excluído da Liga das Nações, senão ele mesmo entendeu que ele não tinha moral mais no pedaço e acabou saindo por conta própria. A sede da Liga das Nações era na Suíça. E a Liga das Nações ela também tinha 14 pontos para que fossem atingidos para que o mundo não tivesse mais guerras. E toda a base jurídica da Liga das Nações foi feita com a referência do direito internacional. Além disso, no ano de 1923, eram 54 os países que estavam fazendo parte dessa organização, sendo que 13 haviam sido convidados e os demais acabavam tendo sentado juntos para sua criação. Os Estados Unidos ficaram também entre os países que sentaram para discutir quais seriam essas regras que seriam seguidas para poder fazer um julgamento jurídico internacional do comportamento de cada país. Entretanto, o Congresso americano, que naquela época era composto por uma maioria republicana, não ratificou o Tratado de Versalhes e, portanto, os Estados Unidos acabaram não fazendo parte da Liga das Nações, ainda que tivessem discutido o que seria necessário para sua criação. Ou seja, uma coisa foi o presidente americano e ou seus representantes estarem sentados à mesa com outros líderes mundiais. Entretanto, quando a Liga das Nações foi constituída e isso foi passar no Congresso americano, a maioria republicana acabou refutando essa proposta e os Estados Unidos automaticamente saíram da Liga das Nações. A Alemanha fez parte da Liga das Nações entre os anos de 1926 até 1933. E por que a Alemanha sai desse grupo em 33? Por conta da chegada do Hitler ao poder e do seu partido nazista.
O Partido Nazista, naturalmente, ele viu que as condições impostas pela Liga das Nações era totalmente contrária a qualquer possibilidade de expansionismo e de dar a possibilidade da Alemanha de se reverter, de se construir da Primeira Guerra Mundial. Aí o Hitler entra no poder e tudo que ele faz é por sua conta e responsabilidade. Em 1936, entra para a Liga das Nações a União Soviética. Entretanto, esse país acaba sendo expulso da cúpula em 1939, ou seja, 3 anos depois, devido à guerra contra a Finlândia. O papel central da Liga das Nações era evitar novas guerras e, essencialmente, a Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que aconteceu. Então, a ONU ela veio para substituir a Liga das Nações. Entretanto, tiveram pontos positivos que foram conseguidos por essa cúpula. Por exemplo, a administração do território chamado Saare, que pertence à Alemanha, em 1919 e 1935 estava sendo reivindicado e disputado por Alemanha e França. Inclusive, esse estado que atualmente se chama Saarland, eles fizeram um plebiscito e a maioria não foi aquela maioria, vamos colocar assim, absoluta, mas a maioria dos moradores daquela região optaram por ser parte da Alemanha. Entretanto, essa mesma região que se chama Saarland, chegou a disputar as eliminatórias da Copa do Mundo como um país independente e acabou não conseguindo a vaga. Naturalmente deve ter acontecido aí forças políticas em relação à arbitragem, justamente para que a Alemanha não saísse mais enfraquecida, ou seja, perdendo território, seja para um país que seria independente, seja para um país que viesse a fazer parte da França, que existe uma rivalidade, existe um clima histórico um pouco ríspido entre os dois países. As outras vitórias da Liga das Nações, a outra vitória da Liga das Nações foi a proteção do território chamado Danzig, território na Polônia, que dá acesso ao Mar Báltico. E a outra vitória da Liga das Nações foi a convenção onde foram realizadas a proteção de minorias raciais, étnicas e também religiosas. E por fim, a intervenção na controvérsia das Ilhas Åland, que eram reivindicadas pela Suécia, mas pertencentes depois foi confirmado como posse do país finlandês. Um dos motivos que enfraqueceu politicamente a relação da Liga das Nações com as principais lideranças do mundo foi que as principais potências da época, Japão, Estados Unidos, Alemanha e União Soviética, ou não participavam mais ou haviam sido retiradas dessa organização. E isso fez com que o arranjo de articulações políticas nas relações internacionais acabassem sendo enfraquecidas. E a Segunda Guerra Mundial, posso falar para você que poderia ter havido 35 acordos, mas o Hitler ele ia de qualquer forma invadir qualquer país. Ele invadiu a Polônia, mas ele teria invadido qualquer outro país para tentar trazer de volta a moral da Alemanha, que havia saído não só derrotada, tanto quanto destruída da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, também é importante a gente lembrar que em 1929 houve a Grande Depressão, o que fez com que as políticas dos principais países acabassem ficando com a sua economia afetada e aí os seus líderes políticos cada vez mais sem crédito em relação à população local. O fato é que a Liga das Nações teve o seu fim no dia 18 de abril de 1946 e prestou contas até 31 de julho de 1947. Como a gente sabe, a ONU foi criada em outubro de 1945. Então, durante um curto espaço de tempo, o mundo teve duas organizações intergovernamentais que tinham o mesmo princípio: fazer a turma do deixa disso, evitar que fronteiras, que países invadissem um ao outro.
E a Liga das Nações ela ficou mais esse tempo aberto, muito mais por uma questão jurídica do que por uma questão de eficiência. O fato dela ter tido poucos países, o fato também de ela ter enfrentado questões econômicas mundiais muito graves, como eu citei, a Grande Depressão de 1929, o fato do Hitler ter chegado ao poder em 1933, a questão da União Soviética ter entrado em conflito com a Finlândia e por isso a União Soviética ela é retirada do bloco, o fato também dos Estados Unidos, particularmente falando, do Congresso americano e não ter aprovado o Tratado de Versalhes, que foi a base da fundação, do início, do princípio das Ligas das Nações, isso tudo enfraqueceu essa ordem. Atualmente nós ainda temos a ONU, que também tem o mesmo princípio, só que a ONU ela acabou até se expandindo. A ONU não tem só o papel de fazer a turma do deixa disso, de fazer o balcão de conversa. Vamos sentar para conversar, mas também a ONU atua em outras áreas, tanto quanto o meio ambiente. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você se sinta à vontade para usar o espaço de comentários e falar para mim o que você achou disso tudo. E esse tema também foi esse vídeo também foi um vídeo que eu fiz pensando nos alunos, porque é muito importante, no meu ponto de vista, eu tentar ajudar os alunos que vão participar de repente de provas do Enem ou que estão nas escolas e precisam entender alguma matéria porque talvez dentro da sala de aula acabe não se sentindo com a cabeça muito mais aberta. E se você tiver dúvidas, é só você usar o espaço de comentários que eu respondo na medida do possível. Se inscreva no canal Sonho de Aluguel. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau!